Então, hoje o paciente chega na UPA, lá na triagem, ele é avaliado aí com as suas queixas e classificado entre azul, que é um paciente que pode esperar aí até 4 horas para ser atendido pelo médico, verde até 2 horas, o amarelo até 1 hora, o laranja 10 minutos e o vermelho, o atendimento tem que ser imediato. Após essa classificação, esse paciente aguarda lá na recepção da UPA para depois ser chamado para o atendimento médico. O que a gente veio estudando, né, esse comportamento desses pacientes da UPA, em que mais de 80% desses atendimentos da UPA dos últimos anos são relacionados a pacientes classificados como verde e azul, que é uma demanda não urgente, que não traz aí o risco eminente de morte para o paciente, que ele pode aguardar um tempo maior para ser atendido, e várias outras demandas dessas nem são queixas de urgência e emergência, são queixas crônicas, né? O paciente, às vezes, com dor no braço de 30 dias, de 3 meses, uma manchinha que apareceu, alguma coisa nesse sentido, e acaba sobrecarregando o pronto-socorro, e a hora que realmente as pessoas que são as graves precisam de atendimento, isso acaba demorando um pouco mais. Hoje a gente tinha aí o que a gente chama de acolhimento, né? Um período bem cedinho da manhã, para aqueles pacientes que seriam atendidos no dia ou seriam atendidos até no dia seguinte ou até no mesmo momento, só que muito curto, combinado junto com demanda agendada, então o médico e o enfermeiro tinha sua agenda também na parte da manhã e da tarde, e esses pacientes às vezes eram encaixados ali ou causavam uma demanda grande na unidade de saúde e muitas vezes não eram atendidos lá, eram encaminhados para a UPA por uma simples queixa, às vezes de dor de cabeça ou de sintomas aí característicos de sinusite, febre. E hoje, o que a gente vem fazer, né? Mudar a dinâmica de atendimento integral da equipe de saúde da família, aonde a gente não vai ter mais o atendimento de demanda agendada no período da manhã em nenhuma unidade. Então, a partir do dia 15 de julho, porque é a data do dia 15, né? A gente tinha várias consultas agendadas nesse período. Então, agora, nessa primeira quinzena do mês, nós estamos reorganizando as agendas que já estavam para além do dia 15 de julho e atendendo esses pacientes antes, para que a partir do dia 15, nenhum atendimento da parte da manhã seja agendado. Então, o paciente que chegará, né, a partir do dia 15, com queixas de demanda espontânea do dia na unidade de saúde no período da manhã, ele vai ser atendido ali dentro da sua unidade de forma imediata, sem precisar da marcação. A gente precisa salientar algumas coisas, né? O que é esses sintomas, né? O que é o atendimento do dia? O paciente aí com queixa aguda, uma dor que começou ontem, uma febre, uma sinusite, vômito, náusea, algum tipo de anormalidade do corpo que apareceu instantâneo do dia anterior ou 2 dias para cá, não é aquela dor que tem 3 meses que eu estou com essa dor no ombro. Essa consulta ela vai continuar sendo no PSF, só que vai ser de forma agendada. E que hora que vai ser essas agendas? Sempre no período da tarde. Então, de manhã, só demanda espontânea. Então, o paciente hoje, que é classificado lá na UPA como verde e azul, ele vai ter o seu atendimento hoje na UBS de saúde, na UBS, no posto de saúde do lado da sua casa, a partir do dia 15, e não mais na UPA. Então, onde nós chegamos, né, nesse contexto aí, do porquê fazer esse remanejamento de atendimentos? Primeiro que, então, 50% do atendimento da atenção básica a partir do dia 15 vai ser de demanda espontânea. Onde a gente vai conseguir atingir realmente o índice de resolutividade daquela equipe, que é da família, da comunidade, e não só do encaminhamento ao especialista. Isso também vem a facilitar algumas consultas com especialistas. Exemplo, nós temos aí agendas ociosas de consultas com pneumologistas. Alguns dias, semanas atrás, nós tivemos aí 60 vagas disponíveis na clínica de especialidade, sem nenhum paciente agendado. Porque esse paciente que está em época de doença respiratória, ele está lá na UPA. E a UPA não pode fazer o encaminhamento para a atenção especializada, mas a unidade de saúde sim. Então, às vezes, é crise de asma, esse paciente tem uma doença já de base respiratória, entrou nessa crise ou está com uma gripe recorrente, o médico vai sanar o seu problema agudo e vai encaminhá-lo, às vezes, para o especialista, que hoje nós temos vagas ociosas para que ele faça o tratamento da sua demanda crônica e, assim, tenha aí, a gente evite novos episódios de demandas crônicas relacionadas à gripe daquele paciente. Esse é um exemplo
Então, a gente consegue otimizar a nossa rede de saúde como um todo, que hoje está fragmentada. Está concentrando muita gente na UPA, menos no PSF, menos ainda em algumas consultas especializadas na clínica. Nós estudamos muito tempo o comportamento da população de Patos e dos atendimentos do nosso serviço de saúde para ver aí essa mudança de chave de dinâmica em Patos. Não são todos os municípios que fazem isso, são raros os municípios que têm essa agenda de demanda espontânea livre, em período integral aí na atenção básica, mas Patos, o comportamento da nossa população, principalmente o comportamento imediato, né, da população hoje, ele necessita disso. Hoje eu costumei brincar com os meninos que se tem a consulta para a tarde, o paciente ele sai de lá e vai para a UPA, mas não aguarda a consulta muitas vezes no período da tarde, porque o imediatismo hoje do mundo, né, ele precisa ser sanado naquele momento. Então, muitas vezes, o paciente não quer esperar o atendimento à tarde e vai para a UPA. E nós temos que nos adaptar a um modelo aí também da formação da população hoje para a gente conseguir realmente suprir a nossa demanda de saúde. Lembrando que esse atendimento, ele é de 7 às 11 da manhã. Então, porque a unidade básica tem os seus horários aí de funcionamento, 8 horas por dia, em questão de atendimentos médicos e enfermeiros. Então, esse pessoal tem o seu horário de almoço, depois eles retornam a 1 da tarde, de 1 às 5, para os demais atendimentos agendados no período da tarde. Porque a gente precisa aí ter as metas e o atendimento de continuidade de cada paciente, criança, pré-natal, idoso, a parte de citologia de saúde da mulher. Então, isso tudo mantém da mesma forma, só que no período da tarde. Então, salientar muito bem aos pacientes que esse atendimento ele se encerra às 11 da manhã. Então, tomar muito cuidado com o horário de, às vezes, procurar a unidade. Não deixe para procurar muito no finalzinho da manhã, porque às vezes vai chegar lá 15 para 11, 5 para 11, ainda tem 10 pacientes para o médico atender, ele realmente não vai conseguir efetivar aquele atendimento naquele período e naquela hora. Ou o paciente teria que retornar no dia seguinte, ou ele vai acabar caindo na recepção lá da UPA. Outro detalhe, além do atendimento, né? Os enfermeiros da triagem da UPA, nós fixamos setores desde o dia 1º, agora desde segunda-feira, dos profissionais da UPA. Antes eles tinham um rodízio interno lá entre setores. Desde o dia 1º já são profissionais fixos em cada setor, de acordo com o perfil de atendimento de cada um. Então tem gente que tem mais destreza para emergência, tem gente que é mais na internação, tem outros que são mais na triagem, então nós fixamos isso. E esses profissionais que estão mais fixos na triagem agora vão observar o critério de gravidade desse paciente. Pelo protocolo de Manchester, o enfermeiro, quando verificado esse paciente não tem um risco iminente a vir a óbito, né, nem uma gravidade acentuada, ele vai referenciar esse paciente de volta para a unidade básica de saúde. Nós temos picos de atendimento na UPA, esse aqui não está muito bem descrito, porque esse aqui foi só de um dia, mas se a gente pega de anos, a gente tem um pico aí, ó, até 2 horas da tarde, eu tenho mais pacientes chegando aí do que no finalzinho. A gente tem aí lá para as 8 horas da noite, 9, um pico também, mas o geral, quando a gente pega o comportamento de 2, 3 anos do gráfico de horário que esses pacientes chegam na UPA, varia entre 9 da manhã e 1 da tarde, é o maior pico de chegada de pacientes, quantidade de pacientes por hora. Então, a gente já teve aí 10 horas da manhã que chegou mais de 70 pacientes em alguns dias na UPA. Então, foi avaliado isso. E o pós, né, horário de serviço ali, 18 horas, a gente também tem um alto grau de atendimentos na UPA. Aqui, às 3 da tarde, 4, varia muito por causa da chegada desse paciente, que às vezes vai mostrar resultado de exame, que às vezes foi lá 10 horas da manhã, meio-dia, e volta aqui para mostrar o resultado de exame, e aqui é a mesma coisa às 9, que o paciente às vezes foi atendido aqui entre 5, 6 e volta às 9 para mostrar o resultado de exame. Então, o pico de atendimento inicial de primeira consulta, ele está na UPA hoje entre 9 da manhã a 1 da tarde, mais ou menos. O resto tem esse pico, mas é mais para mostrar resultado de exame e não efetivamente a primeira consulta. Se esse paciente realmente não é da unidade básica de saúde e a unidade está com demanda ociosa, independente da demanda da UPA, ele vai ser contra-referenciado, porque nós precisamos mudar a cultura da população. Por isso, os dias, né, hoje é dia 4, isso começa a funcionar só dia 15,
para que a gente consiga realmente fazer com que a população receba essa notícia e entenda o novo fluxo, para esse paciente ir na unidade básica de saúde primeiro, para não perder a caminhada. O que acontece hoje muito é que, mesmo a gente informando isso, tem algumas pessoas que falam, mas eu gosto do atendimento lá na UPA. Então, se a gente não consegue mudar a cultura da população e ele entender que a porta de entrada é a equipe de saúde da família dele, para ele conhecer o que o serviço tem à disposição dele ali dentro do leque da atenção básica, a gente não consegue mudar a cultura. Então, se a UPA estiver vazia, entre aspas, e eu começo a atender essa demanda também, aí a gente não mexe e não muda em cultura. Então, nós precisamos realmente manter a referência e contra-referência desse paciente quando não é realmente critério de UPA. Quando esse atendimento vai ser realizado na UPA? Quando a unidade fizer a contra-referência novamente. Porque, às vezes, o paciente chegou na unidade para ser atendido, o caso dele é um pouco mais complexo, ou o médico ficou em dúvida de alguma coisa, ou precisa de algum outro tipo de exame na hora, um raio-x, alguma coisa assim. Lembrando que raio-x também, a gente não tem fila, tomografia não tem fila, ressonância não tem fila, que muita gente acha que no SUS uma ressonância, uma tomografia nunca vai sair. Nós não temos fila. Ressonância, tomografia, raio-x sai de um dia para o outro. Então, o pessoal às vezes não sabe disso. Holter, mapa, ecocardiograma, eletrocardiograma já faz direto na unidade de saúde. Então, o pessoal não sabe disso. Então, às vezes, o médico precisa ali de alguma coisa na hora, ele vai fazer a contra-referência para a UPA. Mas, no geral, a gente hoje tem condições de atender esse paciente de forma integral, inclusive realizando esses exames de imagens mais complexos com o paciente dentro da unidade básica de saúde.